Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, por estarem deixando os likes de vocês, que é muito importante, por estarem compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais de vocês, por estarem ativando o sininho. Aos novos e novas inscritas e inscritos, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, as contribuições africanas no campo das antropologias, né, da cultura, das epistemologias, né, de autoras e autores africanos e africanas do campo do pan-africanismo e da afrocentricidade. Este canal é para isso. Este é o África no Centro. E estamos aqui hoje para a gente trocar uma ideia rapidamente sobre um filmaço que é A Mulher Rei, poderosamente protagonizado pela brilhante Viola Davis. Quem me conhece sabe que eu sou fã dela, mas apesar de fã, eu não vou dar spoiler para vocês aqui, para quem não viu, obviamente, mas a gente vai ter apenas algumas observações que são importantes, né? Porque trata-se de um filme que não é baseado exatamente em fatos reais, é uma obra de ficção, porém tem muitas semelhanças com a realidade, né? Aliás, podemos dizer com tranquilidade que ele é baseado em fatos reais, embora seja uma obra de ficção. Fica melhor assim. Por que é uma obra de ficção, porém baseada em fatos reais? Porque ele dialoga o tempo inteiro, né? Ele é centrado na figura das agogis, que eram mulheres, que eram a tropa de elite do reino do Daomé. Naquele momento histórico, que era governado pelo rei Gezo, o filho da Nana Gotimé, que foi traída por seu irmão e foi vendida como escravizada para o Brasil, como contou o samba da Beija-Flor de Nilópolis de 2001, né? Isso aí é histórico, né? E o período de governo do rei Gezo, né? Que inclusive enviou, a história mostra, né, que ele enviou uma série de comitivas, de embarcações para cá, para as Américas, para a Venezuela, para Cuba, para o Peru, para o Brasil, atrás de sua mãe, mas ele não encontrou, né? Mas o filme não mostra exatamente isso. Mas por que eu estou falando disso? Porque é um filme de ficção baseado em fatos reais. Então a figura do rei Gezo aparece no filme, né? Embora ele não seja o protagonista, e sim a Viola Davis. E, fundamentalmente, o papel da mulher, o matriarcado africana, é o tempo inteiro mostrado ali, né? Mostra o papel das agogis, que são a tropa de elite do rei do Daomé. Um séquito, uma tropa de mulheres muito bem treinadas, né? Elas passam por uma espécie de área de estágio, onde elas são provadas o tempo todo, né? E mostra que como que era organizado, muito bem organizado do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, o reino do Daomé e suas relações com as outras civilizações, as outras nações do entorno. Nações como o reino de Oió, né, que vai ter conflitos com o reino do Daomé, isso também é histórico, e mostra muito bem essas relações também com os traficantes de escravizados, que estão basicamente presentes na costa, né, oeste africana, ali por volta de meados do século XIX, fazendo embarques de africanos para as Américas, né, como a história já registrou centenas de vezes. Mas é um filme que mostra também como que um reino africano ele é muito bem organizado e ele não deixa nada, ele não tem nada a perder, né, para os reinos europeus do mesmo período, né, fundamentalmente. Eu acho que esse é um filme que a comunidade negra precisa assistir com calma, precisa assistir com atenção, precisa assistir despida de preconceitos eurocêntricos que colocaram na nossa cabeça. Por quê? Muita gente vai usar esse filme para acusar nós, negras e negros, de contribuirmos com o opressor.
E aquele filme ali mostra muito bem como que o rei se relaciona com o europeu no seu território. Não é uma relação de submissão. Pelo contrário, é uma relação de imposição ao colonizador, ou melhor dizendo, ao europeu. Naquele momento ele está fazendo papel de europeu, não necessariamente de colonizador. Né? Meados do século XIX. A colonização viria mais para o final do século XIX. Mas eu acho que esse é um filme que nós, repito, nós precisamos assistir com calma, precisamos ter leituras embasadas em pesquisadores de referência, né? E aí eu faço menção a Carlos Moore, a Cheikh Anta Diop, a Teófilo Obenga, né? Grandes pensadores teóricos que visitaram, né, revisitaram esse período, né, porque é importante, porque é um período importante da história do continente africano, suas relações com a Europa e com o Brasil, particularmente, que inclusive é falado no filme, né, porque, repito, muito provavelmente vão querer utilizar este filme para retirar do opressor toda a sua responsabilidade pelo tráfico atlântico de escravizados e colocarem apenas nas costas dos africanos. Que as sociedades africanas, as nações africanas, tiveram rivalidades históricas ao longo dos tempos, é mais do que óbvio. Assim como os europeus tiveram e têm até hoje, não por acaso estamos assistindo, uma rivalidade histórica sendo disputada no campo de batalha na Ucrânia, entre russos e ucranianos. Não por acaso, a história já registrou diversas guerras tribais entre os europeus. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Guerra dos 100 anos, Guerra Franco-Prussiana, enfim, muitas guerras no palco europeu entre etnias europeias, né? A própria Guerra da Bósnia, nos anos 90, é uma guerra entre etnias europeias. Da mesma forma que na China teve uma guerra civil que durou quase 30 anos e que desembocou na Revolução Chinesa. Né? E na China tem uns 57 etnias na China, só para vocês terem uma ideia. Então, guerras interétnicas não são exclusividade de africanos. Fundamentalmente, a história já registrou muitas guerras entre outros povos de outras etnias, inclusive grandes Américas também. Né? O que acontece é que os racistas, perversamente, costumam utilizar o famigerado tráfico atlântico de escravizados, para apontar o dedo e dizer, ah lá, os africanos escravizaram os africanos mesmo, tal. Primeiro de tudo, boa parte das populações africanas não se consideravam africanas, se consideravam dentro da sua etnia, da sua nação. Eram os Ibos, eram os Daomeanos, eram as populações de Oió, eram os Nagôs, eram os Marris, eram as populações de Uidá, eram os Dogons, os Saracolês, os Malinquês, enfim, uma série de etnias. Eram as etnias do grupo linguístico Bantu, os Chokwe, por exemplo, né? Os Kimbundos, Kikongos, os Bakongos, enfim, eram uma série de etnias que tinham ali dentro, muito bem organizadas. Muitos reinos africanos existiram ao longo de muito tempo, já falamos de muitos deles aqui, vamos continuar falando, o que não quer dizer que a ideia de negro é uma ideia alienígena. A ideia de negro nasceu no continente africano entre os Kemetiu, sempre vamos ressaltar isso, milhares de anos atrás, quando os Kemetiu se identificavam sua terra como Kemet, terra dos negros. Da mesma forma que o nome África vem de Ifriqiya, uma região que se localizava ao norte do continente africano, mas precisamente onde é hoje a Tunísia, que na antiguidade era conhecida como um país, um reino, melhor dizendo, chamado Cartago. E ali tinha uma região chamada Ifriqiya, que posteriormente deu origem ao nome África. Então, quando disserem que os africanos vendiam seu próprio povo, absolutamente.
Até porque os europeus romanos escravizaram gregos. Romanos escravizavam povos eslavos. Não por acaso a palavra slave significa escravo. Slave, etimologicamente, significava eslavo. Muitos povos eslavos foram feitos escravizados pelos romanos, fundamentalmente. E era uma escravidão como modo de produção, né? Sempre lembrando. Enquanto que em África você não tinha uma escravidão como modo de produção, porque para você ter uma escravidão como modo de produção você precisa passar pela apropriação privada do solo, coisa que absolutamente inexistia no continente africano, porque a terra era a mãe. Esse filme ele é importante que ele mostra diversas facetas do matriarcado, né? Mostra lá os chifres da vaca, que representa a fertilidade, representa a maternidade, que é uma reminiscência do antigo Kemet, quando a deusa Hathor utilizava sobre sua cabeça, né, chifres de uma vaca, representando, repito, a fertilidade. Não por acaso no próprio Kemet tinha a imagem lá de um faraó sendo amamentado por uma vaca. Ou seja, o próprio continente africano, de novo, estava servindo de influência para o Ocidente, como explica Cheikh Anta Diop na sua obra A Origem Africana da Civilização, quando, por exemplo, você tem na lenda romana uma loba amamentando 2 gêmeos, Rômulo e Remo, né? Então, para vocês terem uma ideia de que como é que uma simples análise sobre um filme histórico, que é esse filme A Mulher Rei da Viola Davis, nos leva a fazer uma série de levantamentos a respeito do continente africano que quebra fundamentalmente essa ideia nociva e esdrúxula e ahistórica de que os africanos venderam o seu próprio povo, né? Absolutamente. Africanos lutaram entre si, os africanos também tiveram profundas contribuições no campo cultural. Essas contribuições se manifestam, são mostradas no filme, se manifestam também no que diz respeito à questão religiosa, que nós praticamos aqui no campo, né, do candomblé, da umbanda, quando eles fazem menção aos ancestrais, né, o tempo todo ali, a ancestralidade está o tempo todo fazendo parte do cotidiano das populações, da população do Daomé, o que mostra que aqui na diáspora nós trouxemos ainda conosco o Azili, que é o nosso DNA cultural, conforme explica a grande Marimba Anne, que é mostrado no filme, que vocês vão ver lá, quem vê o filme, vocês vão perceber, vão se identificar, né? Quem é do axé, até que não é, quem pesquisa pelo menos, mas quem tem pelo menos uma proximidade, ainda que pouca, né, com o axé, vai perceber lá muitas similaridades, né, do culto do Daomé, que é o culto dos voduns, né? Fundamentalmente, eles falam de Lissá e de outros voduns, assim como o culto dos orixás, né? Que são as mesmas entidades, só que tem nome de orixás que eram cultuados pelos Yorubás, ou seja, os Oió, que é mostrado no filme, que são os inimigos políticos dos daomeanos, historicamente. Aliás, os Yorubás chamavam os daomeanos de Jeje. A palavra Jeje significa estrangeiro, forasteiro, inimigo, na língua Yorubá, fundamentalmente. Então, família, assistam o filme, é muito bom. Façam, né, uma análise histórica sobre ele. Nós precisamos nos apoderar destas obras cinematográficas povoada por atores e atrizes negros e negras, porque faz parte da nossa história, né? Uma história recente, e que nós temos que nos apoderar dela, né? Recontar para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, né? Quem tem aí, e mostrar que sim, nosso povo tem uma história longa, larga, profunda, histórica, e que foram as civilizações africanas que legaram uma série de contribuições para a humanidade de uma forma geral. Ok, família? Dado o recado, venham conosco fazer nosso curso de História da África. Ele é online, ele é comigo, online, porém presencial, ou seja, né, o tempo todo comigo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E continuem ativando o sininho de notificações, continuem dando like de vocês, que é muito importante, continuem compartilhando nossos vídeos. Em breve estaremos aqui para tocarmos uma nova ideia com vocês a respeito das relações étnico-raciais, da história do continente africano e das sociedades africanas no continente e na diáspora. Hotep, África no Centro.